No meu campo, terapia gênica praticamente divide-se em dois caminhos aí. Um que é justamente em doenças degenerativas da retina, você tem um determinado anomalia genética. Então você faz uma injeção ocular, por exemplo, aí seria uma terapia direta, para você anular aquele gene, desligar aquele gene e a degeneração parar no que está. Sim, o olho funciona como uma câmera fotográfica, né? Então a imagem ela entra pelo, se fosse o para-brisa, é a primeira lente, que é a córnea, depois ela passa por um diafragma, que é a nossa íris, né? A parte colorida do olho, passa pela pupila, e ela funciona como um regulador de entrada de luz dentro. E depois passa pelo cristalino, que é uma outra lente que funciona como se fosse uma lente que focaliza a imagem para perto, como se fosse o zoom aí da máquina fotográfica. E a imagem vai chegar na retina. A retina é como se fosse o filme da máquina fotográfica. Então a captação dessa imagem da retina é transmitida para o nervo óptico e no nosso cérebro. Olá, gente, tudo bem? Mais um CrioTalk, mais uma conversa especial. Nós devemos estar no 40º capítulo. Vocês estão atualizando aí, gente? O número de capítulos? Não? Mas hoje é como se fosse o primeiro capítulo. Então, a gente está recebendo um colega médico, especialista em oftalmologia, que eu vou ser muito sincero, eu e o Luiz César vai usar as mesmas palavras, provavelmente, que eu tinha vontade de conversar há muito tempo atrás. Vocês sabem que eu trabalho com PRP há muito tempo, e vocês conhecem também o nosso interesse em medicina regenerativa. Eu vou falar um nome para vocês, que eu conheço, por nome, eu conheço esse senhor aqui há pelo menos 25 anos, mais ou menos por aí. E sempre quis falar com ele sobre medicina regenerativa e sobre plaquetas. Vocês vão entender depois dessa conversa com ele. Mas a distância, né, ele é de Ribeirão Preto, e o tempo faz com que a gente não tivesse tido oportunidade até agora. Eu acho que vai ser uma conversa super especial, porque ele não é oftalmologista como outros oftalmologistas. Ele é um cara que há décadas vem estudando o uso de terapias biológicas em doenças crônico-degenerativas na área do olho. E vocês sabem a importância, né, do olho, que é a visão. É um microcérebro do nosso corpo. Né? Então, estou aqui com o professor Dr. Rubens Siqueira, né, pesquisador, especialista numa área que ele foi metralhado, com certeza, porque eu fui, o Luiz foi, e vou passar para o meu sócio para fazer a entrada oficial de um dos melhores especialistas em oftalmologia e medicina regenerativa que esse país já teve. Rubens, seja bem-vindo, tá? Muito obrigado pela oportunidade e até que enfim, né? Conseguimos o bate-papo regenerativo, ligando as especialidades diferentes, né? Sim. Mas é uma honra. Estou à disposição de vocês aí. Olha, Rubens, muito obrigado por você ter vindo. Realmente é um prazer enorme receber você aqui. É um diferencial muito grande para a nossa clínica, para o nosso podcast, poder contar com a sua presença aqui e com seus esclarecimentos, com as coisas que nós vamos tentar bater um papo aí, tá bom? Mas antes da gente começar propriamente dito, eu gostaria que você falasse um pouco da sua trajetória. Faz um resuminho aí. Sim. O resumo eu fiz a especialização em oftalmologia, né, em Belo Horizonte. Passei por 3 serviços diferentes, Felício Roxo, a UFMG Federal, a Santa Casa, que é a Faculdade de Ciências Médicas na época, né? Depois fiz especialização nos Estados Unidos, em Boston, em 2 serviços lá, um do hospital da Harvard, o outro da New England, onde eu fiz mais a parte de diagnóstico por imagem. E depois eu fiz meu doutorado na USP, em Ribeirão, e um pós-doutorado como bolsista da CNPq. E sempre gostei dessa área de pesquisa, né? Porque é são 2 caminhos. É um caminho do conformismo, da inquietação, né? Então eu sempre fui inquieto e não me conformava com muitas doenças, né? Que são desafiadoras, né? Como degenerações,
doenças de ordem genética, então eu sempre busquei aí alguns caminhos aí terapêuticos. Entendi. E, bom, para a gente começar a entrar no nosso assunto propriamente dito, você poderia falar um pouquinho do olho, um pouquinho da anatomia do olho? Como é que funciona, como é que é mais ou menos isso aí, só para a gente situar. Sim, sim. O olho funciona como uma câmera fotográfica, né? Então a imagem ela entra se fosse o para-brisa, é a primeira lente, que é a córnea, depois ela passa por um diafragma, que é a nossa íris, né? A parte colorida do olho, passa pela pupila, e ela funciona como um regulador de entrada de luz dentro. E depois passa pelo cristalino, que é uma outra lente que funciona como se fosse uma lente que focaliza a imagem para perto, como se fosse o zoom aí da máquina fotográfica. E a imagem vai chegar na retina. A retina é como se fosse o filme da máquina fotográfica. Então a captação dessa imagem da retina é transmitida para o nervo óptico e no nosso cérebro. E a retina, ela é interessante porque são células nervosas, são 9 camadas sensoriais, a última lá é epitélio, mas ela é uma extensão do cérebro. E o mais importante é que hoje com a tecnologia da oftalmologia, dos equipamentos que a gente tem, é possível você enxergar ao vivo a retina, né, e avaliar ao vivo a retina. Então isso é um grande diferencial, até mesmo pelas pesquisas, né, que exploram isso, porque é a oportunidade de você ver um órgão ao vivo, e hoje a gente tem até a tomografia, né, de coerência óptica, que é o OCT, que você consegue fazer corte histológico ao vivo da retina. Você vê as camadas da retina. Então, passa a ser um órgão até fascinante e interessantíssimo até na área da pesquisa, por conta dessas características aí. Entendi. E no sistema nervoso central, como é que forma a imagem? No sistema O nervo óptico, né, sai dos olhos, atravessa o quiasma, né, e ele vai formar aqui no córtex occipital a visão. Então a visão, na retina, no olho, ele faz uma captação, né, e aí no cérebro vai fazer um entendimento, vai construir a imagem, né. Então, até hoje, inclusive, existem alguns caminhos aí que estão sendo testados, pacientes completamente cegos, né, que perderam completamente a visão, ou até em acidente, os olhos, e como a visão é formada no córtex occipital, então está sendo desenvolvido o microchip cortical, que é justamente você, com óculos, você capta a imagem, joga a imagem direto no cérebro, semelhante ao que já tem hoje disponível o implante coclear para a audição. Então tem grandes empresas, né, que estão já desenvolvendo isso daí, que é uma grande esperança, justamente para jogar a imagem direto no cérebro. Entendi. E de maneira geral, assim, as principais patologias, as principais doenças, não é, que afetam esse sistema óptico? Existem as doenças principais, né, que é a catarata, que é a opacidade do cristalino, que é a principal causa de cegueira reversível, né, porque você faz a cirurgia, você resolve o problema. O glaucoma, que é uma doença, na verdade, do nervo óptico, mas que cursa com o aumento da pressão intraocular, que também é muito comum no mundo. E a degeneração macular relacionada à idade, que é uma degeneração aí sim, lá da retina, né? E aí tem outras doenças, a diabetes, né, que é a retinopatia diabética, que é outra grande causa aí de cegueira e baixa de visão. A minha área é retina, então eu cuido mais da área, entre aspas, neurológica do olho, aí, do filme, né, da máquina fotográfica, aí, que são as doenças mais desafiadoras aí. E como é que vai? É tanto tempo de estudo, né, Rubens? Como é que entrou a medicina regenerativa? Porque você falou que se trata da retina, que é uma área muito difícil, e eu sei que você falou várias patologias, mas pontua para mim quais as doenças que você está atuando usando a medicina regenerativa e definir, no seu ponto de vista, o que é essa medicina regenerativa no tratamento dessas doenças principais que você clinicamente vem tratando, inclusive. Sim. Bom, as doenças principais podem se beneficiar da medicina regenerativa. Nós temos aí, são
primeiro, as doenças realmente degenerativas, com a degeneração macular relacionada à idade, que é uma das principais causas de cegueira depois de 50 anos de idade. Retinose pigmentar, que é uma doença também de ordem genética, também que leva à perda visual. Doença de Stargardt, que é outra doença degenerativa. E também as doenças vasculares mesmo, a própria retinopatia diabética, né, e oclusões vasculares da retina podem também levar a uma isquemia, né? E isso aí também pode ser beneficiado aí no caminho da doença degenerativa. Hoje tem uma doença que relativamente está sendo muito estudada de 10 anos para cá, que é uma sigla que chama EMAP, que é um tipo de degeneração macular também, e que leva a uma perda visual muito rápida. Então essas doenças podem ser beneficiadas, e inclusive doenças do nervo óptico, que está sendo muito estudadas, o próprio glaucoma, que dá neuropatia óptica, e outras doenças do nervo óptico, que podem ser beneficiadas com doença degenerativa. A minha caminhada aí, né, nesse sentido começou em cima da degeneração macular em 2007. Em 2007 eu fiz, foi o primeiro transplante. Eu fiz 5 pacientes, o primeiro transplante autólogo do epitélio da retina, que foi a primeira no Brasil, e aí eu depois tive várias apresentações fora do Brasil sobre isso, e foi registrado na revista do Arquivo Brasileiro de Oftalmologia, que é um transplante autólogo, você já retirava do próprio paciente de uma área que está boa da retina para você colocar na mácula. Obviamente era o início, né, o resultado não era lá aquelas coisas assim em termos de recuperação visual, mas era um grande desafio. É uma técnica cirúrgica que está sendo melhorada até hoje, por vários centros aí no mundo, já em algumas situações já está sendo utilizada, né? E aí que me despertou, porque eu queria, nessa cirurgia, você fazer uma reposição celular. Então aí que começou esse olhar sobre uma solução biológica, uma solução utilizando células, né? E logo a seguir abriu a possibilidade de começar o estudo com células-tronco. A gente começou lá em Ribeirão com o professor Júlio Voltarelli, que é o hematologista, especialista em transplante de medula óssea, e tem um centro de tecnologia celular, né, e no Hemocentro de lá, junto com os professores lá da USP de Ribeirão, professor Rodrigo Jorge, professor André Messias, e foram mais aí de 10 anos aí nessa caminhada lá, tirando células da medula óssea do próprio paciente e injetando no olho. Nessa caminhada aí foram 3 protocolos, inclusive tudo autorizado no Comitê de Ética. Eu registrei esses 3 protocolos também no Clinical Trial, né, que é o órgão americano que regula estudos clínicos. E foram 3 registros diferentes para a gente tratar retinose pigmentar, degeneração macular e também isquemia da retina, que incluía diabetes ou oclusões vasculares, né? E nós estudamos também doenças de Stargardt, também, que é um tipo de maculopatia. Então, tudo isso aí gerou tese de mestrado, doutorado lá. E nós vimos que existe realmente atividade, foram vários trabalhos publicados, inclusive o primeiro trabalho de uso de células-tronco em retina em humanos foi o nosso. Foi publicado em 2011 no Retina Journal, o primeiro estudo clínico. Antes disso, só tinha uma publicação de um paciente, um alemão que publicou, Jonas, que ele publicou só, injetou num olho, só para ver o que ia acontecer. Mas o nosso é o primeiro realmente estudo, que foi um estudo controlado, um estudo que foi registrado, tudo. Já um estudo clínico inicial, né, de fase 1. E aí depois nós publicamos vários trabalhos com os resultados nessas diferentes doenças, mostrando que era possível a gente conseguir segurar, ter algum ganho de campo visual nos pacientes e com essa técnica de células-tronco da medula óssea. E a coisa foi aperfeiçoando, né, porque
nós observamos que o que realmente funcionava, o que era um fator importante nessa terapia que a gente chama de células-tronco adultas, aí, que inclui a de medula óssea, é justamente esse efeito parácrino, esse efeito em que essas células produzem proteínas, que são fatores de crescimento, e essas proteínas, então, estimulariam as células da retina a funcionarem melhor. Então, é um efeito aí trófico, né, que a gente chama, ou seja, funcionava como um medicamento, o que dava, então, o que a gente chama de resgate funcional. E já que realmente são essas proteínas, esses fatores que estavam em ação, então eu comecei a seguir também um caminho menos complicado, que não precisava tirar a medula óssea, que é de plaquetas, o do plasma rico em plaquetas, que eles contêm muitos desses fatores, e é tirado do sangue do paciente, do próprio paciente. Então eu comecei então essa nova linha da terapia regenerativa com foco em fatores de crescimento derivados do plasma rico em plaquetas. Nessa mudança, desses 20 anos, então, desse histórico que você passou, células da medula óssea, agora um aprendizado das células da medula óssea, o efeito parácrino, né, o efeito da liberação, o uso do plasma rico em plaquetas, que seria sem o elemento celular. Para quem está vendo, a gente acha que é importante um futuro paciente, uma paciente que conhece alguém que sofre disso. Qual é o conceito que você tem nesses 20 anos se a terapia biológica realmente é uma alternativa importante? Ou você vê com reticência isso, sabe? Assim, não, eu aprendi que isso tem limite, eu estou desacreditando nisso. Vamos dizer assim, eu sei que é uma pergunta, eu sei quase a tua resposta, mas eu queria que você afirmasse qual foi o aprendizado final de toda essa história. Eu sou ainda, continuo sendo um entusiasta disso aí. Eu tenho muita esperança e vejo que, inclusive, é um caminho assim que vai crescer muito agora, que é esse caminho da medicina regenerativa. E, obviamente, aqui tem algumas questões. Por exemplo, um produto biológico, né, versus um produto farmacológico, né? A gente sabe muito bem que as indústrias farmacêuticas elas são poderosas, né? Então, às vezes, elas podem ter um produto que pode fazer um efeito similar a um produto biológico e já vem pronto, né, no vidrinho. Então, tem esse fator, além de toda a questão econômica envolvida. E o produto biológico é um medicamento vivo, né? É um medicamento que é tirado, que a gente utiliza do próprio paciente, às vezes tem situações que não, né? São autólogos e são heterólogos, mas eu vejo com uma grande via aí, porque você está trabalhando justamente com os componentes até do próprio, às vezes, organismo do paciente, né? Os fatores de crescimento, as células. E agora, como toda caminhada, né, na ciência, a gente vai tateando, né? A gente vai descobrindo o que é o caminho que vai funcionar, o que não funciona. Tem situações que não funcionam, isso em toda a terapia é assim. E a terapia biológica, a regenerativa, também vai passar por uma estrada, por esse caminho aí. Muitas situações a gente observou que não funciona, né, e outros casos que vão funcionar. Então é isso que nós vamos tateando. Agora, que é um caminho muito interessante, eu não tenho dúvida alguma. E dentro desse caminho que você está dizendo aí, desses anos todos de pesquisa, o que já é realidade, fruto dessas pesquisas desses anos todos, e o que está assim, em pesquisa? Na área de oftalmologia, você vê que é interessante a terapia regenerativa, né, que o pessoal, por exemplo, da ortopedia já estão até com um procedimento recentemente aprovado, né, como pelo Conselho Federal de Medicina. Então é algo que já começou a entrar em práticas, né?
Dentro desse universo aí de medicinas regenerativas, a gente tem diversos segmentos, por exemplo, a área da genética, né? Hoje já tem uma medicação que é uma terapia gênica autorizada, comercializada até no Brasil, para uma degeneração da retina, né? A gente tem caminhos de estimulação da mitocôndria através de fotobiomodulação. Então, hoje a fotobiomodulação já foi aprovada pelo FDA, os Estados Unidos, a Comunidade Europeia, como também uma via de tratamento aí de degeneração da retina. Eu, até nessa linha de fotobiomodulação, eu comecei a estudar desde 2016, que eu tive a aprovação do Comitê de Ética nessa época. Eu tinha só dispositivos experimentais, um até pequeno, um portátil desenvolvido pela NASA e um outro óculos, que é desenvolvido pelo pessoal de Oxford, que a gente colocava e estimulava através da luz vermelha e infravermelha a retina do paciente. E, por conta disso, eu fui o primeiro a receber o primeiro equipamento no Brasil de fotobiomodulação para retina, que foi feito para isso, né? Foi em 2022, que aí eu comecei com essa linha aí, que faz parte do campo, né, da estimulação celular e que pode ser até um adjuvante na terapia regenerativa junto com essas terapêuticas aí. E qual é a importância da padronização dos protocolos? Os protocolos, eles são aí essenciais. Nós temos, eu sempre faço autorização em comitê de ética, a gente tem que fazer um desenho do protocolo para poder, inclusive, não só, né, a gente fazer publicações científicas, mas também, a partir do momento que você padroniza um caminho, você vai começar também a tatear, a ver qual concentração, qual tipo de célula, qual a técnica que vai ter melhor resultado. Então, a definição de um protocolo ela é essencial com relação a isso, para você realmente caminhar e dar o próximo passo na descoberta ou desse caminho aí da terapia regenerativa. É interessante que o teu caminho, como você trabalha com pacientes com terapias muito avançadas, obviamente todo médico que trabalha com terapias avançadas acaba virando um certo alvo também, né? Sim. Daqueles que desacreditam, mas que normalmente o paciente acredita, porque às vezes a situação é muito grave, são degenerativas, né? E leva a um acúmulo de esperança, né? E com isso eu acredito que você tenha que buscar, além de muito protocolo, associar-se a clínicas extremamente especializadas para poder te dar apoio, né? Eu acho que eu acho interessante esse teu caminho pelo grau de preocupação que você tem e até chamar a atenção das pessoas que estão nos vendo de como você liderou a questão da regeneração na área de oftalmologia. Você deve ter sofrido muitas intempéries, então você acaba tendo que buscar alicerces, né, para não poder ninguém passar a perna nesse sentido, né? Sim. Que é protocolo, sem questionamento em ética e na área de pesquisa, e também clínicas que possam te ajudar. Vamos entrar você comentou alguns tratamentos também mais avançados ainda. A fotobiomodulação, que eu não vou questionar, porque você já comentou. O PRP você comentou, mas uma coisa que tem me chamado muita atenção é o desenvolvimento, desde o tratamento da imunodeficiência severa, grave combinada com terapia gênica. Na hemato o desenvolvimento é muito grande, né? Um tratamento de transplante de anemia falciforme, talassemia, hemofilia. Como é que está a terapia gênica no seu campo? No meu campo, terapia gênica praticamente divide-se em dois caminhos aí. Um que é justamente em doenças degenerativas da retina, você tem um determinado anomalia genética. Então você faz uma injeção ocular, por exemplo, aí seria uma terapia direta, para você anular aquele gene, desligar aquele gene e a degeneração parar no que está. Nós temos até uma terapia já aprovada, que já é comercializada, que é o Luxturna, que é contra o gene RPE65,
que já é injetado no olho para resolver determinado tipo de degeneração com esse defeito genético. Mas existe outro caminho bem interessante que a terapia gênica está seguindo, que é, por exemplo, a optogenética. A optogenética, o que faz? São terapias gene-agnósticas, ou seja, eu não dependo do gene que causou a doença. E com isso, por exemplo, eu injeto e você, por exemplo, esses pacientes que têm degenerações da retina, como retinose, a própria degeneração macular, existe uma morte da última camada da retina, que são os fotoreceptores. E as camadas mais superficiais, elas são preservadas, mas essas superficiais, elas só servem para transmitir a imagem, elas não captam a imagem. Então, a optogenética faz uma reprogramação dessas outras células para captar a imagem e passam a fazer um trabalho que as outras faziam. Então, isso é fantástico. Primeiro, que não precisa saber o defeito genético. E segundo, que vai ativar, ou seja, colocar para funcionar outras camadas da retina que antes não trabalhavam assim. Isso já está numa fase, por exemplo, existe uma empresa, a Nanoscope, que está fazendo um MCO 010, que é essa terapia, que já terminou a fase 3, eles já estão já aguardando a autorização do FDA para começar a comercializar. Então já está nessa fase, eu creio que até o ano que vem seja lançado. Então é uma injeção só, que faz no olho, não é uma cirurgia, e você faz essa reprogramação das células da retina. Então, isso aí é fantástico. E tem melhorado a visão dos pacientes, né? E um outro caminho também é um caminho que vai até brigar com a terapia farmacológica. Por exemplo, nós temos aí o que é mais injetado hoje no olho do paciente, que são as injeções que são anti-angiogênicos, para tratar a retinopatia diabética, degeneração macular, é o tratamento mais feito hoje, né? O que é na terapia genética, só que essas injeções, elas são feitas, às vezes, até mensal, né? Todo mês o paciente tem que tomar uma injeção no olho. E agora, o outro caminho é a terapia gênica, você injeta no olho e faz com que as células produzam o anti-angiogênico, né? Então, evitando as injeções. Então também, ou seja, ela passa a produzir uma medicação às células e o paciente fica livre aí dessas injeções. Então isso é um caminho bem interessante isso aí. Mas esse da reprogramação, da optogenética, eu creio que seja aí a grande notícia aí, que provavelmente até o ano que vem deva ser lançado aí. Quando você tem não está aqui um questionamento extracurricular, vamos dizer assim, você comentou de experiência em 2 centros americanos, né? E na época esses centros tinham alguma terapia celular ou regenerativa que você presenciou? Não. Naquela época ainda não tinha, que eu participei lá. Eu fui mais para especializar em cirurgia de retina e diagnóstico por imagem, mas ninguém falava ainda nada em células-tronco, nada disso. É uma coisa mais recente mesmo, assim. E aqui talvez até ajude, até é bom ouvir de você, que é um ultra especialista aí de experiência clínica no assunto, o que se dá para diferenciar de forma simples para o pessoal entender, embora você já tenha falado até sobre as 3 coisas, célula-tronco, a diferença entre você usar célula-tronco, o exossoma, ou talvez num futuro próximo você também entrar no campo da terapia gênica, né? O que seria o conceito para o pessoal? As células-tronco, o grande... quando fala células-tronco, a pessoa já liga, já conecta a alguma mágica que vai acontecer, né? Porque, inclusive, quando eu comecei a pesquisa de células-tronco, teve muita... chamou muita atenção, porque justamente cria-se na mente do paciente o seguinte: olha, você tem essa degeneração, não tem tratamento, só um dia células-tronco. Então aquilo lá fica gravado na cabeça, né, do paciente, né? A hora que você começa a aparecer alguma pesquisa de células-tronco, fala assim: pronto, meu problema vai ser resolvido. Mas existem 2 universos de células-tronco. Uma que é uma célula que faz uma substituição celular, que é o que todo mundo sonha.
né, com isso aí. E aí, nesse grupo, a gente tem as duas células básicas, uma célula-tronco embrionária, que gerou toda aquela polêmica de embriões, e uma que o japonês Yamanaka ganhou até o prêmio Nobel, que é a iPS, que é uma célula que é feita no laboratório. Você pega uma célula normal da pele, por exemplo, injeta 4 genes e ela se transforma numa célula igual uma célula embrionária. Vantagem, não tem embrião, tira às vezes até do próprio paciente. Essas células, essas duas, podem se transformar realmente em qualquer coisa, qualquer tipo de célula. E era uma grande aposta. O problema é a segurança, né? Porque, inclusive, no olho foi injetado essas células intraoculares em animais, 50% viraram tumor, teratoma. Então, elas não são permitidas usar em estudo clínico. E o caminho que criou-se em relação a isso, a solução, é pegar essas células, essa iPS, né? E no laboratório fazer uma camada da retina, que é o epitélio pigmentado da retina, e aí, a partir dessa camada, colocar no olho. Então isso começou já a ser feito teste em humanos, já em seres humanos, ou seja, já não é mais a célula-tronco, e sim uma camada da retina que veio dessa célula. E aí é colocado embaixo da retina para degeneração macular, por exemplo. Então os testes já começaram, já os primeiros pacientes. Agora, o outro universo são as células-tronco adultas, né? Que são as mais estudadas e mais usadas clinicamente, que não tem esse risco aí do tumor. E aí inclui a medula óssea, células-tronco da medula óssea, células-tronco do dente de leite, até do cordão umbilical, célula-tronco da gordura. E essas células, na verdade, elas não vão virar uma célula da retina, nascer uma célula da retina. Elas vão produzir, que a gente conversou, esses fatores de crescimento, fator que é o efeito Paraco, que vai aí beneficiar o receptor. Então ela tem a vantagem da segurança, que não tem esse risco de virar tumor, porém ela vai melhorar, ou seja, ter uma melhora do funcionamento das células da retina, porém ela não vai fazer nascer uma nova célula. Então ela não vai agir numa célula que morreu. Ela vai agir numa célula da retina que está em sofrimento. Pode aumentar a sobrevida dela, e aí entra uma grande questão aí que está aí na bola da vez, que é a longevidade. Então a longevidade, que é o que está sendo muito estudado agora, né, e ela vai cair justamente nesse nicho aí, são esses fatores que vão aumentar a sobrevida dessas células na retina. Você, agora há pouco você falou da autorização do uso do PRP, né? E existe alguma indicação em oftalmologia para essa síntese para o PRP? Então, o PRP, né, que é o plasma rico em plaquetas, eu tenho focado muito nisso devido aos fatores de crescimento que a gente via agir nas células-tronco da medula óssea. E o que eu tenho feito o trabalho, já até publiquei os resultados iniciais, são em retinose pigmentar, que são degenerações da retina. Retinose pigmentar, essa doença que chama EMAP, que é uma degeneração macular já bem agressiva, né? E também a degeneração macular relacionada à idade tradicional. Então, são situações que que eu estou já avaliando, testando nesses pacientes, mas é um universo. Por exemplo, isquemia do nervo óptico, neuropatia óptica também pode se beneficiar, né? Então, tem muitas doenças da retina que realmente se beneficiam com essa questão dos fatores de crescimento derivados do plasma do próprio paciente, né? Então, essa é uma grande vantagem e de ser muito mais prático do que de medula óssea, coleta e daí por diante. Uma pergunta meio básica, Rubens, que quem está assistindo a gente, grande parte não é médico. Você falou de PRP, de injetar as células da medula óssea. Você provavelmente injeta no olho, na região do vítreo. Sim. Provavelmente o pessoal deve estar pensando assim, pô, isso não fura o olho? Isso não faz vazar o olho? Né? Isso é rápido?
quais as sequelas que podem ter. Uma coisa mais assim, acho que é a pergunta do paciente que chega na sua frente e fala assim, olha, eu vou injetar no seu olho Sim, sim, PRP. é. Como é que você explica isso? Realmente dá medo, né? Fazer uma injeção no olho. Mas até quando nós fizemos o trabalho de células-tronco, a gente injetava dentro do olho, o intravítrio que chama, que a gente injeta no gelzinho dentro do olho. Essa via de injeção é a que é usada de rotina em todas as medicações oftalmológicas, tratamento de retina, que são os antiangiogênicos, injeção de corticoide, de implante, como os Urdex. Então a aplicação é no mesmo local, é intravítrio. Obviamente tem os riscos de uma injeção intraocular, como a medicação também, né? Ou seja, pode ter uma infecção, existe o risco. Você fez um furinho. Agora, é um procedimento ambulatorial, você faz com anestesia com colírio, é indolor, não precisa, não é nada apavorante para o paciente. O paciente fica meio apreensivo às vezes a primeira vez, mas depois ele vê que é tranquilo. No plasma, eu tenho utilizado uma via sem ser intravítrea, uma via periocular, uma via subtenoniana, porque aí o risco é muito menor, ou seja, eu não vou injetar nada dentro do olho e esses fatores vão agir, mas de uma outra forma, ou seja, indiretamente eles vão funcionar, mas com um risco muito menor. Então também a via periocular, tem outras vias que estão tendo, que se chama supracoroide, justamente para evitar entrar dentro do olho, né? Mas tudo isso é um procedimento rápido, bem rápido, Em coisa média, de 5. Quanto tempo em média? 5 minutos, isso aí. Então o paciente entra andando e sai andando. Sai andando, não precisa curativo nem nada, né? Porque é uma aplicação local, como se fosse uma infiltração. E agora deixa eu espremer um pouquinho você, Sim. porque é uma preocupação que eu tenho mesmo no meu íntimo, desses 20 anos que eu também gosto de trabalho em PRP, que é a questão dos protocolos em PRP, da questão de como obter esse produto, ou a preocupação que você tem também em relação à concentração, porque teoricamente você falar em plasma rico em plaquetas, Sim. ele tem que ter pelo menos mais plaqueta que a periferia do paciente, né? Que é o Exato. hemograma do paciente. Qual que é a tua visão em relação a isso? A minha visão que eu sempre, toda essa minha caminhada aí na medicina regenerativa, eu sempre estabeleci parcerias com laboratórios que são padronizados nisso. Na época de células-tronco a gente chama o CTC, né, Centro de Tecnologia Celular, e o Hemocentro, então todos centros que já trabalham com padrão de segurança e também de controle disso. Então isso desde das células-tronco, no PRP até o ano passado eu fiz um trabalho com a parceria com o laboratório Fleury e com o Hermes Pardini, que é de Minas, né, e o Fleury é de São Paulo, mas eles se juntaram, fizeram até uma fusão. Eles têm um laboratório de células-tronco, que é o Criovida, onde fazia o processamento do plasma, também tudo padronizado, e agora, recentemente, a criogênese, né? E o mais importante disso é o seguinte, porque se você faz algo sem padronização, você não sabe contagem de células, você não tem cultura de células, então você perde o parâmetro, né? Você não sabe quanto que você está injetando, e a partir do momento que você tem uma estrutura dessa em que vai te dar a contagem de célula, vai ter uma padronização, esterilização, segurança para o paciente, você também faz uma cultura para ver se não tem nenhuma infecção nesse produto. Então muda completamente aí o protocolo, segurança, eficácia e até mesmo para você dar o próximo passo, porque a partir do momento que você tem esse controle, você pode começar a fazer ajustes aí até para melhorar a técnica, né? Mas você tem que ter esse parâmetro em mãos, né? Então não é algo feito eu sempre estabeleço essas parcerias justamente para seguir um padrão, um protocolo e essa segurança aí. E em termos de pesquisas clínicas para o uso PRP, se restringe só essa indicação que você
está propondo ou existem outros? O PRP ele está começando, né, na área de oftalmologia. Tem um grupo, inclusive, na Europa, tem um pessoal da Turquia, né, que já publicaram já bastante trabalhos com um número razoável de pacientes para tratamento de retinose pigmentar e degenerações da retina, usando o PRP, associando o PRP, às vezes, com eletroestimulação, com fotobio, para ver se ele seja também aumentado não só a eficácia dele, como do outro tratamento, como ator principal e como coadjuvante também. Mas é algo novo, um caminho novo, e é esse caminho de fatores de crescimento e dessas substâncias que está atraindo, né, todo mundo. Agora, o plasma, ele também é utilizado, já foi utilizado, trabalhos até o pessoal da Itália, na cirurgia, porque o PRP ele pode virar entre aspas, como se fosse um curativo biológico, uma cola biológica. Então tem uma situação, por exemplo, que chama buraco macular, que é uma ruptura que acontece no centro da retina, um buraco, e abaixa muito a visão, e tem cirurgias que não conseguem fechar esse buraco. Então essa técnica você injeta lá o PRP e ele fecha o buraco. Então tem vários trabalhos publicados nisso, então é um outro caminho também, da utilização do PRP em rupturas da retina, funcionando aí como um curativo biológico. E assim, nós estamos falando de PRP, mas é difícil você obter um PRP? Como que o paciente obtém? Como você obtém o PRP desse paciente, no paciente que você vai querer utilizar, né? Geralmente, eu gosto muito de, antes de qualquer coisa, fazer uma avaliação, até exame de sangue do paciente também, para ver como é que está a questão de marcadores inflamatórios, se ele tem alguma infecção, né? E depois disso, o procedimento é bem rápido, no mesmo dia o paciente ele vai tirar o sangue e vai ser feita essa separação do plasma e depois já a aplicação local, é tudo num dia só. Um dia só. Então é um procedimento ambulatorial, o paciente não precisa internar nem nada. Existem técnicas diferentes para a extração do PRP, como a férise, como uma extração manual mesmo, mas dentro dos padrões de laboratório, com capela, de fluxo, né, para ser tudo um ambiente estéreo, né, de segurança. Mas tudo isso é feito no mesmo dia. O paciente ele tira, questão aí de 1 ou 2 horas já está pronto o preparo do PRP e depois ele é aplicado também de forma rápida no olho. Entendi. E assim, em termos de desafios, existe algum desafio ainda para colocar essa técnica em utilização, em uso? Hoje, por exemplo, na área de oftalmologia, ainda é um estudo que está em pesquisa, né? É um estudo clínico, né, que requer os protocolos, e é diferente, por exemplo, que aconteceu agora, né, para a ortopedia, que já foi liberado pelo Conselho de Medicina, mas é um passo a passo, né? Então agora tem muitos trabalhos saindo fora do Brasil também, né? Então a partir disso a gente já começa a ter vários parâmetros também, até para um dia ser algo regulamentado, realmente se mostrar uma eficácia bem mais interessante porque obviamente existe outros caminhos, né, como a indústria farmacêutica, a terapia farmacológica, cirurgias que são, entre aspas, tratamentos concorrentes, né? Mas nada impede também, lógico, se mostrar realmente essa eficácia de o PRP na área de oftalmologia crescer. Hoje, por exemplo, na oftalmologia, já tem soro autólogo, né, e até PRP para funcionar como um curativo de córnea. Então, isso já está sendo utilizado, né? O que eu estou pesquisando é na retina, mas na córnea já está sendo utilizado, o soro autólogo também, né? Então, pela essa capacidade de regeneração e fechamento de úlcera de córnea e daí por diante. Coisa que a gente tem de preocupação, como profissionais que atuam na medicina regenerativa, é aquele exagero de informação ao paciente, que acaba até aqueles que utilizam essa coisa de expectativa exagerada, exageros de resultado, acaba atrapalhando o próprio campo da regeneração.
Sim, sim. Né? Como que se atua frente aos seus pacientes que vão sofrer? E é uma coisa até parabenizo, por quê? Porque você foi um líder que tirou o tratamento da bancada de laboratório para o uso clínico. Então, Sim. com certeza uma pessoa pode usar até de exageros científicos, exageros. Que cuidado que você tem com o paciente para tirar essa expectativa exagerada? O importante é, bom, isso inclusive é a medicina translacional, né? Que eu até publiquei um trabalho disso, que foi, na época, ninguém nem conhecia esse nome, medicina translacional na retinologia, né? Que é tirar da bancada e pôr na clínica, ou seja, essa translação, você sair do laboratório e ir para o paciente. Porque eu tive uma experiência bem interessante, e durante uns quase 30 anos eu trabalhei também com uma parceria com a Faculdade de Farmácia da Federal de Minas, né? O professor Armando, que é o professor titular lá, e desde o início a gente trabalhou junto com desenvolvimento de implantes de liberação de medicamento intraocular. Nós desenvolvemos vários, e foram inclusive várias teses lá, até dos alunos deles de farmácia, né? Que são implantes que são aplicados dentro do olho e eles vão liberando medicação por tempo prolongado. E ele montou todo um laboratório para testar esse implante na parte de farmácia para oftalmologia. Então a vida dele inteira, né, foi focado mais na oftalmologia e ele como professor de farmácia, né? Mas foi muito interessante que depois de todo esse tempo, né, e toda a equipe dele é bancada. São só pesquisadores que ficam lá no rato, né, e animais, e ficam lá dentro do laboratório. Então, a primeira vez que a gente aplicou esse implante em um paciente, né, foi uma festa para eles, né, porque eles não acreditavam que, né, tudo aquilo, né, todo aquele trabalho que eles estavam lá na bancada pudesse beneficiar um paciente. O paciente melhorou a visão, tudo. Então, essa translação, ela até é emocionante, mas tem que ter alguém para fazer esse link, né? Tem que ter alguém para fazer esse link, porque senão fica isolado. Então as pessoas ficam na universidade, a vida inteira trabalhando no laboratório, aposenta e fica lá, pesquisa dele no laboratório. E a gente não tem muita conexão com esse pessoal, e às vezes eles têm coisas preciosas lá no laboratório que você pode usar no paciente, né? Então eu sempre ficava dando uma pesquisada, visitava os laboratórios para ver o que o pessoal estava fazendo. Na época, você vê que são coisas, a gente às vezes até assustava, né? Porque quando a gente vai, olha, está aparecendo um produto novo aqui para a retina, a gente ia no laboratório e fala, mas eu trabalho com isso há 20 anos. Aliás, eu só mexo com isso. Então a gente até levava um susto, né? Então agora tem que ter alguém para fazer esse link. E eu gosto disso, a medicina translacional, levar da bancada para o leito, né? Isso é fantástico. Então, mas tem muitos desafios, a gente, de todos os lados, né? Muita cobrança, muita crítica, né? Mas eu converso muito com os pacientes, né? Eu explico as limitações, né, que essa é a grande questão, para não criar uma expectativa no paciente. Porque, fala assim, olha, tudo que se tem agora é para tentar... Porque o paciente está com uma degeneração, ele está ficando cego e não tem o que fazer. Então hoje, até da indústria farmacêutica mesmo, eles usam como critério de sucesso, às vezes até piorar menos. Se você usa isso, você vai piorar menos, já funcionou, né? Nem melhorou, eles nem estão esperando melhora. Então, no campo da medicina regenerativa, como você vai trabalhar inclusive com longevidade, tudo, falei assim, olha, vamos tentar preservar o que ainda está vivo, né? Então já é uma vitória se a gente conseguir isso. E você comparar com a história natural da doença, falar assim, se não tivesse feito o tratamento, como você estaria se você fez? Então isso aí é um critério de sucesso e é algo que tem que ser muito bem explicado para o paciente, né? Você olha,
Ainda não tem um estudo clínico muito grande disso. Existem estudos de relatos de casos, um coorte que estudo, às vezes, retrospectivo. O nosso, a gente tem o protocolo, tudo registrado, mas não tem todos os dados, não é um tratamento consagrado. Pode ter risco, o benefício é esse, e o paciente tem a escolha, ele assina o termo de consentimento, de que ele está ciente daquilo e que ele vai fazer uma tentativa, porque mas dentro dessa consciência, porque o mais importante aí, dentro dessa questão, né, de criar uma falsa expectativa, é você realmente conversar com sinceridade com o paciente, porque muitos críticos, né, médicos mesmo, falam, você está, por exemplo, aproveitando da vulnerabilidade do paciente, né? O paciente está vulnerável. Não, isso tem que ser muito bem explicado, de forma transparente para o paciente faz a opção dele, mas tem que ser muito claro com relação a essas expectativas, né, para não criar uma falsa expectativa do paciente. Tem sempre esse cuidado, assim, não vão fazer nenhum milagre, isso aqui é um protocolo, né, que pode dar algum resultado ou não, né, mas é algo a ser feito. Melhor, na minha opinião, melhor do que não fazer nada, né. Eu gostaria de fazer um comentário com você, que eu trabalhei com oftalmo há muito tempo, fazendo anestesia para oftalmologia por uns 15 anos, uma grande clínica em São Paulo. E nós chegamos, eu vi o pessoal usando esses implantes que você se referiu, esses medicamentosos. E eu, como outra especialidade, você não tem como avaliar a importância e tal. Sim. Isso é interessante, né? Você participar de um negócio que eu vi anos atrás e hoje que eu estou vendo o cara que inventou o negócio. Sim. Hoje já é padronizado, né, esse tratamento de implante de liberação prolongada, né? Porque a gente tem uma dupla aqui, gente, nós trabalhamos aqui, às vezes a gente tem que conversar um com o outro aqui, para não redundar em perguntas duplas aqui. O IA, a inteligência artificial parece que é uma ida sem volta, né, Rubens, do meu ponto de vista. Já veio para ficar e, pelo jeito, não vai voltar mais para estacar zero. E você tem usado? De que forma você tem usado? Como é que você vê a IA? Não só na medicina regenerativa, quando fala medicina regenerativa, acho que é a medicina em geral, né? Inclusive. Como você é um PhD de área e trabalha numa área muito avançada, o que a IA tem auxiliado você? Como? Hoje já faz parte da minha vida a IA, né, na clínica, tudo. Só por curiosidade, por exemplo, eu orientei uma aluna de doutorado que fez doutorado em medicina e ela não era médica, ela era professora de matemática. Fez doutorado em medicina. Por quê? Porque ela fez um algoritmo para fazer um exame da tomografia da retina, para identificar o diagnóstico de edema de mácula, de diabético. Então, a partir daqueles números, né, o OCT ele vai fornecer espessura da retina, informações numéricas. Então, num programa, desenvolvemos um programa em que ele vai, dependendo da espessura, ele tem edema, não tem edema, já faz uma triagem, já faz o diagnóstico, né? Então, quer dizer, sem a participação do médico, ele já dá faz uma triagem só com uma fórmula da IA, né? E eu utilizo na minha rotina muito a IA. Eu creio que não tem mais como não utilizar a IA em todos os aspectos, até não só em redação, na ciência, na pesquisa, no dia a dia. Eu não tenho sem volta. Eu vejo também sem volta, né? Não tem como. Né? Porque a quantidade de informação, a qualidade da informação que você recebe é muito grande, não é? Você põe um tema qualquer de pesquisa, já te dá uma boa ideia, se não der uma ideia do total do conhecimento, mas bem próximo do conhecimento daquela área no momento, né? A IA está progredindo mais do que uma progressão geométrica, né? Então ela está acumulando muitos dados, né? No início,
ela errava muitas coisas, mas você vê que ela já vai diminuindo os erros agora, né? Então ela está se alimentando muito e hoje eu vejo a diferença da profundidade que em termos de trabalho científico, tudo a gente vai perguntando, ela vai respondendo. Então, não tem mais volta, é um negócio monstruoso, né? Não tem como mais a gente trabalhar sem a IA. Não tem. Essa é a minha opinião. E é uma pergunta que vai repetir, mas eu queria provocar você. Você falou que a medicina regenerativa começou, no seu ponto de vista histórico, quando você fazia transplante autólogo de retina. Teve algum outro evento que te marcou em relação a ir para esse campo da medicina regenerativa, além do transplante autólogo de retina? Isso aí foi Foi aquela sequência que você mostrou histórica. foi a transição até depois para o início das células tronco, né? E por que eu comecei a olhar? Porque nesse transplante autólogo, você poderia ter duas opções. Ou você retirava o tablete lá como se fosse um enxerto e colocava ele todo lá, ou células em suspensão. Ou seja, você tirava, suspendia as células e injetava, seria até mais fácil, menos traumático, né? E o grande problema era a polarização da célula, né? Se ela fosse de cabeça para baixo, não ia funcionar tanto. Então você não tinha esse controle. Mas a partir do momento que eu vi que a injeção celular seria um procedimento menos invasivo, né? Menos risco. E aí eu comecei a ficar de olho nisso. Falei assim, peraí, você está injetando células, então o negócio é refinar esse caminho. E foi aí que eu comecei a buscar. E aí veio essa oportunidade da pesquisa com células-tronco, tudo, né? Então aí abriu esse universo, eu comecei a participar de um monte de associações de células-tronco e fiz cursos, né, inclusive de células-tronco, de aprender a fazer cultura de células, como que funciona a mesenquimal, como funciona as células da medula óssea, em laboratório. Porque eu queria, eu fiz curso disso, prático, tudo, com biólogos, porque eu queria conseguir discutir com eles para poder tirar deles o que eu queria. E para isso eu precisava entender. Então, eu primeiro fiquei estudando as células-tronco em laboratórios, já com outra área, esse pessoal da básica, para eu, depois disso, eu falei assim, bom, agora vamos ver qual dessas opções a gente pode levar, então, para a clínica. Mas tinha que aprender primeiro, né, a parte básica para poder conversar entre o laboratório, a bancada e a parte clínica. E qual a sua visão sobre o futuro da retina e da medicina regenerativa? Eu vejo, são mais frentes, mas eu vejo essas linhas de frente aí como a genética, né, a terapia genética com diferentes técnicas, como também um caminho poderoso aí, né? Quanto mais que ela reprograma as células para começar a produzir o que você quer, né? Então esse caminho é bem interessante, bem mais aberto do que simplesmente você desligar um gene que fica só para aquela pessoa que tem aquele gene. Então esse aí é uma terapia gênica que pode beneficiar todos os pacientes com aquela doença. A terapia regenerativa, eu acredito, a medicina regenerativa, que agora, no início ela foi muito travada, né, muito vista com desconfiança, e houve também, obviamente, no início, estouro, né, de muitas clínicas, até mesmo no Oriente, tudo, né, oferecendo tratamentos já com células-tronco, e aí entrou na história o turismo, né, da saúde. Então, por conta disso, até mesmo o governo americano, até no Brasil também, eles seguraram isso daí, ou seja, não pode, é só em pesquisa, justamente para ter um certo controle. Porque naquela época que eu falo, mais ou menos uns 15, 20 anos, atrás, quando começou a estourar esse negócio de células-tronco, os Estados Unidos naquela época ele tinha muito pouca pesquisa em células-tronco.
não era uma coisa que estava lá, vou colocar aí, 20 anos atrás, não tinha, e era muito pouco. Mas, naquela época, 750 mil americanos tinham saído dos Estados Unidos para fazer tratamento fora com células-tronco. E aí o governo falou, opa, nós temos que fazer alguma coisa nisso aí. Então, as duas coisas, pesquisa e também regulação, né? Ou seja, não deixar, já começar a abrir clínica de células-tronco para todo lado. Então, eles começaram a controlar de duas formas isso aí, né? E isso aí teve o lado bom e o ruim também. O bom é lógico, né, que teve um controle, mas ao mesmo tempo bloqueou, né? Teve muita gente parou de ir por esse caminho, porque era muita burocracia, eu tinha que fazer, passar, e aí a pessoa desistia. Então muita gente desistiu, coisa que não acontecia em outras áreas, né, da medicina, de cirurgia. A pessoa tem uma cirurgia nova, eu vou fazer essa cirurgia nova, eu não preciso passar por uma burocracia, eu simplesmente vou lá e vou fazer a cirurgia. E as células-tronco não, tem toda uma regulamentação. Então isso deu uma bloqueada geral, até no desenvolvimento prático. E agora está voltando uma nova onda de medicina regenerativa, porque agora o pessoal está mais, vamos dizer assim, já mais maduro, já passaram por todas essas fases aí, as críticas, os protocolos, o que pode, o que não pode. E agora está vindo uma nova onda da medicina regenerativa com muito mais força, eu acho, que com muito mais maturidade, porque no início estava todo mundo perdido, né? Estava vendo que tinha uma grande novidade, um grande potencial, mas aí estava todo mundo sem saber muito os resultados, como fazer, e agora não. Agora eu creio que seja uma nova onda aí bem interessante da medicina regenerativa. Muito bem, Rubens, infelizmente nós estamos chegando no final. Você abordou temas assim, muito importantes, extremamente profundos, e que merecia realmente ficar mais tempo falando aqui, mas infelizmente não podemos. Mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem final. Fique à vontade. Eu deixo uma mensagem de esperança, né? Porque uma esperança até fundamentada, né? E porque a gente tem que acreditar que nossos esforços aí, que vençam as impossibilidades, né? Mas eu tenho uma frase muito curiosa que eu apresentei até em congresso, que por incrível que pareça foi do Raul Seixas, e na época nem se falava em células-tronco, né? E ele falou assim, tem gente que perde muito tempo na vida com os galhos, sem saber que é lá no tronco que está o coringa do baralho. Então a célula-tronco é o coringa, né? E nós não podemos perder de forma alguma esse grande potencial que nós temos em mãos, né? Tudo que ela pode oferecer de fatores de crescimento, e inclusive até finalizando a gente não chegou a explorar muito isso agora que estou lembrando, sobre esses fatores e sobre a terapia acelular, ou seja, o que nós estamos caminhando agora para uma situação que nós vamos fazer uma terapia sem as células. Ou seja, porque quando você faz uma cultura de células, tronco, por exemplo, elas produzem esses fatores de crescimento, que é o que interessa. Então, qual que é o próximo passo agora? Justamente explorar só esses fatores. Então, a partir do momento que você tem essa substância, você vai injetar no paciente e você não injeta células mais, e sim o que interessa, que são os fatores de crescimento aí. Então eu vejo aí como o próximo passo, né, da pesquisa, e agradeço essa oportunidade de abertura de vocês e da Criogênesis também, que eu enxergo uma grande parceria, né, que vocês têm esse foco aí também já faz bastante tempo, e tem o controle de qualidade também. Eu acredito que é esse caminho, protocolo, controle de qualidade, e vamos em frente na terapia regenerativa. Então, gente, chegamos ao final, recebemos o nobre colega, né, Rubens Siqueira,
E vou repetir, eu queria ter conversado com ele há 2 décadas, né? Porque eu vi uma pessoa, um médico especial no sentido de tirar da bancada para o uso clínico todo esse tema da medicina regenerativa. Mas hoje eu cumpri essa meta, conversei com ele, vejo que é um profissional muito especial, né? Com preocupação em ética, em protocolo, em não exagerar para o cliente, para o paciente, sobre a função principal da medicina regenerativa, que realmente é diminuir o sofrimento. Tá? E então, um agradecimento especial a esse nobre colega. E queria que vocês nos seguissem, dar ok, tá, o pessoal do marketing atrás de mim, de olho em mim, assim, passe para os amigos, para os familiares, e aqui cobrar do meu nobre colega mais uma coisa, que essa parceria cresça cada dia mais e que comece, porque eu tenho estudado muito, sabe? Começar quase que imediato, né? No sentido de que, pô, todo dia a minha gerente que está ali atrás fala assim, você já está pronto a máquina? Já está pronto o kit de aferes? Oh, eu estou pronto, agora só falta o Rubens, né? Mandar bala. Vamos começar. Mas é isso, gente. Obrigado. Obrigado, né, Rubens? Valeu. Obrigado. Tudo de bom para vocês.